Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Escola do Pensar. 21 de outubro de 2022, mais uma sexta-feira, mais um início de sábado. O nosso assunto de hoje é Todos pecaram. É um assunto triste, ruim e preocupante, mas nós temos o remédio para o pecado. Que maravilha, que bom é termos o remédio para o pecado. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Nos entregamos inteiramente em Tuas mãos e somos gratos pela obra da redenção que o Senhor providenciou para nós. Pai Santo e Eterno, não há motivos para termos tristezas, preocupação sim, mas sabendo que o Senhor está conosco e nós seremos vencedores se estivermos contigo. Abençoa todos aqueles que pertencem a Ti, Pai Santo, com alunos, pais, familiares, funcionários, professores e todos aqueles que estão ao nosso redor nos assistindo para que as coisas continuem da melhor maneira possível. Em nome de Jesus. Amém. Em Romanos 3, 23, é um verso preocupante. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É triste porque todos pecaram, mas nós somos carentes da glória desse Deus maravilhoso e Ele nos socorreu. Isso é que é importante. Santo Agostinho, ele tem uma frase, além de muitas, muito interessante, e é interessante e é bom que nós saibamos dela. Diz assim: ó Deus, verdade sempre viva e sempre nova, o homem foi feito por Ti e para Ti, e não terá descanso, não terá felicidade enquanto não repousar em Ti. Agostinho, ele teve uma experiência muito ruim na vida dele. Ele experimentou de tudo que era de vaidade, de gozos terrenos, e a mãe dele sempre orava por ele, e ele se converte. E quando ele se converte, então ele começa a criar pensamentos que ainda hoje estão nos seus livros. Quem não conhece o plano da salvação só tem que viver triste, sem felicidade. O pecado é um mistério e não tem explicação. Alguém, se quiser explicar o pecado, é como se quisesse justificar. O pecado sempre é o fruto de uma tentação interna ou externa. E foi isso que aconteceu com Lúcifer. Quando surgiu o pecado, na sua própria mente, Joachim Neander, um teólogo do ano de 1650 aproximadamente, era um alemão, e ele diz o seguinte: quem quer que explique o pecado torna-o nulo. Então não dá para explicar o pecado. Ele surge na mente e ele tem um processo, e esse processo, quando ele chega a se concretizar, então foi concretizado o pecado. O pecado começa de uma sugestão, como eu falei, ou interna ou externa, e nem sempre é algo que é provocado, porque vocês já perceberam que muitas vezes nós sozinhos, sem nenhum estímulo, começamos a pensar mal. Depois vem o quê? Vem o prazer, e depois do prazer o consentimento, disse o Thomas Kemp, também um pensador que estudava a Bíblia. Não podemos demorar muito falando de pecado, porque o pecado tem um remédio. Vamos ler em Jó, capítulo 20, verso 5, que diz assim: o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea. Não devemos nos fiar em pecado, não podemos demorar em tentações, porque não há nenhuma esperança para aquele que busca o pecado. E em Isaías 57, verso 20 e 21,
Aqui nós encontramos o seguinte: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas se transformam em si lama e lodo. Então o pecado, ele é dessa maneira. Não há nenhuma esperança para aqueles que estão em busca do pecado, ou se demorando em pecado, em maus pensamentos, em maus desejos. Saibam que o maior problema não é bem o pecado. O pecado ele é mau, ele é ruim, é um ato. Mas o ruim é termos uma vida de pecado. O pecado ele é curado quando você se arrepende, confessa, Deus perdoa, mas voltamos a pecar e voltamos a pecar a ponto de termos uma vida pecaminosa. Esse que é o grande problema. Todos pecamos. Ninguém está livre do pecado, mas podemos estar livres da vida de pecado através da pessoa de Cristo. Em João capítulo 1, verso 29, nós vamos ler algo muito importante também, que diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele, e ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, já prometido pelas Escrituras, que ele viria à terra para se tornar uma criança. Isaías explica muito bem isso e outros profetas, mas ele veio para tirar o pecado do mundo. Só que se nós permanecermos muito no pecado, numa vida de pecado, pecados sequentes, e nós não abandonarmos isso, então o que Deus pode fazer se você resiste a Ele? Nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Devemos também resistir às tentações. Parece que muitas vezes a tentação não vem, não é nem do diabo, dá a impressão que nós mesmo é quem fazemos isso, porque estamos viciados em algumas coisas que continuam então a produzir uma vida de pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pecado, ele tem sinônimos. Quais são alguns sinônimos do pecado? Orgulho, egoísmo, autossuficiência, vontade própria. Muitas vezes a gente ouve e também diz: eu quero, eu faço, eu prefiro assim, eu escolhi assim, tenho vivido assim. São situações em que nós devemos ter cuidados para não vivermos dessa maneira, mas devemos tomar uma medida diferente. Assim diz o Senhor. Nós precisamos buscar a Deus, porque Ele diz para nós o caminho que devemos andar. Disse lá em Isaías 48, nos versos 17, 18 e 20. Deus ensina o caminho útil, Ele guia por onde devemos andar. E Ele diz: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então terias a paz de um rio. Em outro lugar Ele diz assim, no verso 20, saí de Babilônia, isto é, saí de Roma, porque Roma e Babilônia são sinônimos também. Fugi dos inimigos e anunciai isto com voz de júbilo e proclamai, levando até o fim da terra. E dizei: o Senhor remiu o seu povo. Devemos pregar o Evangelho por onde estivermos, a cada momento, para nós e para os outros. Em Isaías 55, no verso 6, tem um conselho que devemos ouvi-lo. 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Por que isso? Porque vai chegar um momento, diz as profecias, que muitos sairão à procura de algo bom, à procura de Cristo, à procura da conversão, à procura do Espírito Santo, e não vão achar.
Há 3 maneiras principais que nós devemos nos manter sempre na presença de Cristo. O primeiro delas é estudando a Bíblia. Estudar cada dia a Bíblia, as Sagradas Escrituras, para encontrar nelas, então, a vontade de Deus. O segundo é orar, conversando com Ele, dizendo para Ele das nossas fraquezas, das nossas necessidades. O terceiro é pregar o Evangelho. É uma ordem divina, ide e pregai. Então nós devemos principalmente ter essas 3 atitudes. E por que é tão difícil? Alguém uma vez disse o seguinte: eu vou estudar a Bíblia, depois que eu escovar os dentes. Quando ele escovava os dentes, ele viu que o espelho estava sujo. Ele disse: Senhor, depois que eu escovar os dentes e limpar o espelho, eu estudarei a Bíblia. Mas o telefone tocou e ele disse: Senhor, quando eu escovar os dentes, limpar o espelho, atender o telefone, eu irei falar com o Senhor estudando a tua palavra. E o cachorro então fez um latido de fome. E ele disse: Senhor, quando eu escovar os dentes, limpar o espelho, atender o telefone, der comida para o cachorro. E depois ele disse: Senhor, no final do dia, quando eu voltar do trabalho, eu estudarei a tua palavra, porque agora já não dá mais tempo. E isso torna-se uma rotina. Nós queremos encontrar um tempo para orar, para estudar, para pregar o Evangelho, para dar testemunho, e parece que não encontramos. Será que tem alguém por trás de tudo isso atrapalhando a nossa vida? Com certeza. Meus prezados, vamos tomar uma posição de quando a gente acordar, antes de mais nada, nos ajoelharmos e dizer: Senhor, esteja comigo, porque eu preciso estudar a tua palavra, eu preciso hoje levar o teu Evangelho através de palavras e através também de exemplos, de testemunho. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que neste sábado possamos testemunhar, orar e estudar a palavra de Deus, para que isso se torne em nossa vida um costume permanente. É o nosso desejo. Vamos orar então. Eterno Deus, mais uma vez nos colocamos em tuas divinas mãos, para que o Senhor opere em nós segundo a sua santa vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e guia-nos pela tua justiça. Pai Santo e Eterno, coloca-nos numa posição de podermos estudar a tua palavra, orar e testemunhar. Esse, Pai Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todos vocês e até o próximo encontro, se Deus quiser.